Daqui a pouco a gente vai falar sobre questões do Sérgio Moro. Inclusive uma pesquisa onde ele já figura aí como possível sucessor do Bolsonaro nas camadas de quem pensa mais à direita. Mas antes eu quero falar aqui que a Câmara dos Deputados pode votar amanhã a mini reforma eleitoral, com propostas aí que flexibiliza regras para as eleições municipais, já as próximas eleições municipais. Na prática, as medidas, se aprovadas, vão reduzir a fiscalização e reduzir até a punição de candidatos que cometerem irregularidades aí com o uso do fundo eleitoral, também prestação de contas nas campanhas e na destinação de recursos. As novas regras passariam a valer nas eleições do ano que vem. Os projetos precisam ser aprovados pelo Congresso e sancionados pelo presidente Lula antes do dia 6 de outubro para valer para as eleições municipais, certo? Aí seria exatamente antes, um ano do primeiro turno das eleições. Entre as mudanças, essa reforma altera o tempo de inegibilidade de candidatos condenados. Atualmente são 8 anos a partir do cumprimento da pena, mas a alteração vai fazer o prazo contar já a partir da condenação, que na prática alivia a punição. O texto restringe também a inegibilidade por improbidade administrativa, ao exigir que a ação seja intencional, com lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. A proposta também abre brecha para que o candidato que, preste atenção nisso, comprar voto não seja cassado desde que pague uma multa. Hoje, atualmente, a legislação diz o seguinte: multa e cassação. É disso que se trata. A reforma também autoriza doações de campanhas por meio de Pix, onde os candidatos vão abrir as suas contas e as pessoas vão poder fazer Pix, quer dizer, além de fundo eleitoral, mais Pix para as campanhas. É dinheiro que não acaba mais. Em um minuto, Kim Rafael, reforma eleitoral pode ser votada. Pois se resume numa palavra: impunidade. Não dá para descrever outra coisa, igual o arcabouço fiscal, né? Agora, nem por pedalados fiscais vai ser responsabilizado o gestor. Então, veja, são situações que o Brasil vem passando e está passando de uma forma assim tão imediata e na surdina, né? Apesar que nós estamos aqui comentando, só que o que vão fazer? Ir para a rua? Qual que é o movimento que se espera da uma oposição ou realmente a população que é contra essa mini-reforma? O que vai fazer? Ir para a rua e ser preso e ficar lá injustamente preso? Então, realmente, não sei o que fazer, muito menos o que falar. Daniel? É uma reforma a toque de caixa, né, Paulo? Quando muita coisa ali nas páginas, onde o eleitor fica confuso, para tudo ter menos fiscalização, a impunidade maior, mais dinheiro para as campanhas, quando, na verdade, essa reforma eleitoral é o que muita gente espera, né? A forma como hoje também são eleitos ali, principalmente no legislativo, a forma de 80/20 que eles tanto falam, quando se esperava dos mais votados serem eleitos, para facilitar as contas, os cálculos, aí nada disso é discutido porque não tem um acordo entre eles. Agora, essas coisas para reduzir fiscalização, essas coisas que facilitam dinheiro, quanto mais dinheiro, melhor para eles, é complicado, né? Uma coisa, quando eles querem, é muito rápido. Então, assim, você vê, vai ser aprovado na Câmara dos Deputados, tem que ir para o Senado e até o dia 6 de outubro tem que ser sancionada essa lei. E vai ser sancionado, porque eles têm interesse. Então, assim, quando fala da morosidade, mas quando querem, a coisa anda muito rápido. E essa reforma eleitoral que falam em mini-reforma, é muita página. O eleitor ele não vai ficar lendo tudo que está ali. Mas o principal, que é essa falta de fiscalização, essa diminuição no rigor da lei, com certeza vai passar. Professor Jorge? Olha, a relatora, me parece, a responsável pelo grupo de trabalho é a filha do Cunha. Então, você vê que é uma tradição política que vai terminar beneficiando justamente os políticos e as próximas eleições municipais teremos ela já aí em andamento. É uma mini reforma para adequar os interesses dos candidatos para as próximas eleições. É isso, reforma tem esse sentido quando se trata de uma reforma tão pontual, tão específica, tão absolutamente direcionada para o próprio interesse dos políticos e facilitar a vida deles, mas não facilitar a nossa vida que votamos neles, né? Essa falta de controle fica cada vez mais evidente. E agora, certamente na propaganda dirá, faz um Pix, está aqui o QR Code
E aí vem as novas tecnologias, né? Pamela Bussolini. Paulo, assim funciona o sistema, infelizmente, né? É dada uma esperança para o povo, vota-se uma legislação eleitoral anterior, por exemplo, com determinadas punições, as pessoas se animam e depois, aos poucos, eles vão derrubando tudo isso, seja via legislativo, seja judiciário, e acontece que o que a gente vê é isso mesmo, é a impunidade imperando, né? Por exemplo, acho que um exemplo máximo, lei da ficha limpa. Infelizmente, para que serve a lei da ficha limpa hoje? Já não serve mais para nada, porque a pessoa entra, vai com recurso, vai daqui, sem falar a morosidade, né, do próprio sistema eleitoral, que demora muito para julgar determinadas ações. Ainda tem essa questão de que vira e mexe, eles vão lá e derrubam uma regra, muda um artigo, e assim vai. Então, veja bem, agora vamos ter aí uma compra de votos praticamente permitida, basta o cara se elege, depois ele vai lá, paga uma multa e tá tudo certo. Então, infelizmente é assim, o povo é iludido. Não dá pra comprar pelo Pix, né? Então, pelo Pix, que é super moderno. Vamos poder votar por Pix também? Infelizmente o povo é iludido, acha que está diante de uma legislação que vai funcionar, mas na hora do vamos ver, já se passou tantas jabuticabas que no fim do dia tá aí essas pessoas eleitas, compram votos, enfim, burlam outras legislações, como por exemplo aquela cota feminina, enfim, e todo dia a gente vai vendo uma jabuticabinha passando e infelizmente a ineficácia da lei acontecendo. 1 minuto, Fernando Tupan, mini reforma eleitoral. Paulo Caetano, a mini reforma eleitoral, você vai ter uma ideia, vocês estavam falando em PIX. Ontem o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná julgou um caso de PIX na eleição suplementar em Agudos do Sul, onde o atual prefeito, Gessé da Rocha, passou vários PIX. E o tribunal, por 4-3, livrou ele da forca. Ele ia ser cassado. Então, tudo que a gente falou mesmo agora vai ser isso. É PIX e seja o que Deus quiser daqui para frente. O Brasil está se transformando numa vergonha, Paulo Caetano. Isso, eu não sei, retrocesso atrás de retrocesso, retrocesso com a esquerda perseguindo, retrocesso com a direita falando besteira. Então nós precisamos nos encontrar, reencontrar um caminho e olha, e tudo que está na mesa nenhum serve para gente. Vamos ver o que vai dar em 2024 e 2026. Ângelo Rigon, reforma eleitoral para a próxima eleição já, eleição municipal. Pois é, tem que ser aprovado um ano antes. A questão é que o Brasil tem vivido de mini reformas eleitorais nos últimos anos e não faz a tão aguardada reforma eleitoral, que inclui a diminuição de partidos políticos, a seriedade na questão da ideologia e principalmente no repasse do dinheiro público. Você vê um exemplo, que hoje é manchete da Folha de São Paulo. O PL, que é o maior partido do Congresso Nacional, gastou na campanha passada para presidente 448 milhões de reais públicos na campanha. Mas apresentou notas fiscais que somam apenas 41 milhões. Essa diferençazinha, só 8% que foi confirmado, isso vai ser julgado pelo TSE. Então, isso tinha que estar numa reforma. A pessoa gastou X, apresentou 10%, tinha que ser. Alguém tem que ser preso. Alguém tem que ser responsável. Não, preferem fazer mini reformas que protegem a eles. E isso, Paulo, não é de agora, não começou ontem. Isso começou há mais de uma legislatura. Os deputados e senadores, principalmente os deputados, infelizmente foram empoderados, porque não tinha ninguém cuidando do país e eles passaram a tomar conta.